Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu quero falar sobre as maravilhas da palavra de Deus. Esse livro maravilhoso, incomparável, livro dos livros, não é? É a carta de amor que Deus escreveu para a humanidade, a Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre as maravilhas dessa palavra de Deus. Esse Salmo 119, ele nos comunica a ideia de que a palavra de Deus, ela possui tudo aquilo que nós precisamos saber. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. E nos seus 173 versículos, o salmista ele usa 10 termos, 10 palavras diferentes para se referir à palavra de Deus. Lei, testemunho, caminhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavras, promessas, veredas. Só existem 3 versículos no Salmo 139, que é o 90, versículo 90, versículo 122 e o versículo 132. Somente esses 3 versículos não fazem referência à palavra de Deus. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas têm distorcido a palavra de Deus. Muitas pessoas têm feito mau uso da palavra de Deus, não é? Qual é o motivo de haver hoje ainda falsificadores da palavra de Deus? O mesmo de sempre: lucro, aceitação, sucesso. A palavra de Deus, ela é como um espelho. Quando nós lemos a palavra, ela revela quem somos, não é? E a palavra de Deus, ela mostra os nossos defeitos, as nossas feiuras, né? As nossas deficiências. E alguns querendo usar a palavra de Deus de forma distorcida, então eles falsificam a palavra de Deus. Por todos esses motivos, ou por qualquer um deles separados, os falsos mestres, eles distorcem a palavra de Deus a fim de adequá-la aos seus próprios interesses. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele enfrentou muitos adversários que, a pretexto de uma religiosidade, faziam mau uso das Escrituras. Jesus ele fala isso lá em Mateus 22:4, quando Jesus disse para aqueles religiosos: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse Salmo 119, ele nos mostra a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E no versículo 18 que eu li para vocês, o salmista, ele pede ao Senhor, ele faz uma oração importantíssima, ele pede ao Senhor que abra os seus olhos, para que ele possa perceber as maravilhas da palavra de Deus. Abre os meus olhos, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. O salmista ele ora para que Deus o faça perceber, para que Deus o faça enxergar as maravilhas que ele sabe que contém na sua lei, na sua palavra. Então, queridos, o conhecimento das maravilhas de Deus é algo progressivo e precisa ser desejado. O salmista desejava isso, tanto que ele orou ao Senhor por isso. Por isso o salmista ele faz essa oração, que também deve ser a nossa oração. Eu quero te incentivar a fazer essa oração do Salmo 119, versículo 18. As maravilhas de Deus estão diante de nós, e nós muitas vezes é que não estamos conseguindo ver essas maravilhas. Em Marcos, capítulo 8, versículo 22, na cura do cego, Jesus o tomou pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Olha só o que diz Marcos 8, 22. Deitou-lhe saliva nos olhos, impôs-lhes as mãos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? E essa passagem vai nos mostrar que o conhecimento ele é progressivo, não é? E o que o homem respondeu? Vejo os homens, vejo como árvores a andar, ainda vejo sombras, ainda não vejo de verdade. É assim que muitas vezes estamos vivendo, enxergando as coisas de forma distorcida. O salmista, então, preocupado com essa visão distorcida, quem sabe o que ele tinha, então ele ora, ele clama ao Senhor, ele está desejoso de conhecer as preciosas riquezas, as maravilhas da palavra de Deus. Então ele faz essa oração que deve ser
um modelo de oração para nós. Em Gênesis capítulo 21, versículo 16 e 19, nos fala daquela escrava Agar, não é? Que estava ali com Ismael no deserto após ser expulsa por Sara, mulher de Abraão. E quando acabou a água, ela sentou-se ali no deserto para esperar o menino morrer. E Deus fez ali um milagre. Gênesis 21, 16 e 19. Olha o que diz. Deus não abriu um poço. Deus, ele abriu os olhos de Agar para ver o poço que já estava ali próximo. Muitas vezes estamos morrendo de sede enquanto a água está diante de nós. Desvenda os meus olhos. Jesus aconselhou a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, para que veja as maravilhas da tua lei. Maravilhosos são os atos extraordinários, surpreendentes da palavra de Deus. Vamos ver algumas maravilhas da palavra de Deus? Quero compartilhar algumas com você hoje. Primeiro, no versículo 9 do Salmo 119, diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A primeira maravilha da palavra de Deus é o poder santificador da palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de santificação, não é? O pecado, ele pode nos afastar deste livro, mas este livro tem o poder, a eficácia de nos afastar do pecado. A palavra, ela limpa. Jesus disse em João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra de Deus, não é? A palavra de Deus, ela limpa, mas a palavra de Deus também, ela santifica. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Disse Jesus, a palavra de Deus, ela santifica. João 17,17, a palavra de Deus limpa. João 15,3, a palavra de Deus lava, purifica. Efésios 5,25, Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, o que é a santificação? A santificação é a aplicação da verdade que está contida, que está explicitada na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para realizar a sua ação de santificação. Olha a importância da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também, outra maravilha da palavra de Deus é a sua ação vivificadora. O versículo 25, o salmista diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Olha só a importância da palavra de Deus, não é? Há vida na palavra de Deus. Então, vivifica-me segundo a tua palavra. Em Hebreus 4,12, nos fala de 3 verdades listadas na palavra de Deus. Hebreus 4,12, leia aí. Diz ali que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e penetrante. Então, a palavra de Deus, olha o poder. Nosso sucesso, nosso fracasso na vida cristã depende em grande medida do valor que damos à palavra de Deus e da nossa obediência às verdades que estão na palavra de Deus. É certo que uma pessoa, ela pode ir para o céu sabendo muito pouco, não é? Muito pouco de João 3,16, porque a salvação é um dom gratuito. Então você pode ir para o céu sabendo muito pouco, mas eu quero te dizer que se desejamos ser crentes felizes, vitoriosos, temos que nos alimentarmos regularmente da palavra de Deus. Então, eu quero deixar essas 2 verdades acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos vivifica, e a palavra de Deus, ela nos purifica, nos santifica, né? O poder santificador da palavra de Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Ame a palavra de Deus. Leia, estude, medite na palavra de Deus. Amém? O Salmo 1 diz que prospera aqueles que amam a palavra do Senhor. Querido, Deus te abençoe, que você possa estar desfrutando dessa maravilha, dessa riqueza que você tem aí na sua casa, que é a palavra de Deus. Amém?
Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, esse presente maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. E possamos ser pessoas apegadas à tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Continue nos abençoando. Eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.